Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje de Sociologia, nós vamos falar sobre Karl Marx, o terceiro teórico dessa tríade que a gente vem estudando sobre os teóricos clássicos da formação da disciplina Sociologia como uma disciplina científica, certo? Já falamos sobre Weber, já falamos sobre Durkheim, hoje a gente vai falar sobre o Marx. Mas para poder entender as ideias do Marx ou suas principais teorias, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que foi a vida do Marx. O Marx ele era um teórico alemão, certo? Ele estudou filosofia, história, economia, política e sociologia. E ele nasce na Alemanha, mas aí ele vai viver na Inglaterra. Por que ele vai viver na Inglaterra? O período que o Marx vai viver, assim como o período que os outros teóricos vão viver, né? Eles eram meio que eles viveram mais ou menos no mesmo período da história, vai ser um período em que vai ter o desenvolvimento capitalista na sociedade, certo? Em que as indústrias vão estar surgindo na Inglaterra, vão estar se desenvolvendo, e a gente vai ter a formação da sociedade capitalista, e vai ser sobre isso que o Marx vai desenvolver suas teorias. O Marx ele não era apenas um pensador de gabinete, como a gente chama aquele pensador que só escreve, estuda, lê. Ele também era militante. Ele era envolvido com causas operárias, com o movimento operário e com partidos comunistas. Inclusive, muitas ideias do Partido Comunista vão vir dos seus principais livros. Quais são os principais livros do Marx? O Manifesto Comunista, o Capital, né, que é a principal obra dele, que ele vai falar sobre as relações do capitalismo, e Ideologia Alemã. Existem outros livros também, esses estão me ocorrendo agora, certo? O Marx, para poder a gente conhecer ele melhor, a gente tem que entender quais eram suas principais teorias. Quais são as principais teorias que a gente vai estudar aqui? O conceito de classes sociais, de luta de classes, mais-valia e materialismo histórico, certo? Veja, o Karl Marx ele via a sociedade sob uma ótica econômica. Então ele vai pensar as relações sociais daquela época baseada em relações ligadas à situação econômica que o indivíduo tinha na sociedade. Para ele, essa sociedade que estava surgindo, essa sociedade capitalista, era uma sociedade extremamente conflituosa, porque estavam surgindo classes sociais muito diferentes e antagônicas, que tinham interesses diferentes. Quais eram essas classes sociais que ele vai dizer que estavam surgindo? As classes sociais vão ser burguesia industrial e operariado. A burguesia industrial seriam os donos das fábricas, aquelas fábricas inglesas que estariam surgindo. Então, um novo grupo social que antes não existia. Assim como o operariado, que também são aqueles que operam as máquinas, certo? Então, era uma profissão que também não existia, que as máquinas estavam surgindo naquele momento. Ele vai dizer que essas duas classes sociais passam a ser as classes sociais mais importantes da sociedade nesse momento e que elas vão estar em constante conflito, que ele vai chamar de luta de classes. A luta de classes, para o Marx, é um conceito que é o conceito básico que move a nossa sociedade. Ele vai dizer que a nossa sociedade está em constante dialética, ou seja, que está em constante movimento, em constante conflito. E esses conflitos vão acontecer porque essas duas classes sociais vão estar em constante luta. Por que elas vão estar em constante luta? Porque elas tinham interesses e objetivos diferentes. Enquanto a burguesia industrial, que era dona das fábricas e dos meios de produção, ela vai querer cada vez mais explorar a mão de obra do trabalhador, porque é daí que vem o lucro dela e seu enriquecimento. O trabalhador vai ficar lutando para ter melhores condições de trabalho, melhor salário, melhor condição de vida. E isso vai contra os interesses dessa classe que está aqui, certo? Então elas vão estar em constante conflito. E ele vai dizer que é daí que a nossa sociedade vai se organizar. Ele também vai falar que a diferença social que existe entre essas classes sociais, ela vai ser muito importante para a gente entender porque que tem gente que é mais influente, gente que é mais poderosa e outros que não têm tantos direitos assim. A gente passa a viver numa sociedade que o que passa a valer de verdade é se você tem dinheiro ou não. Não é mais como na sociedade nobre, por exemplo, que o que valia era você ter título de nobreza, se você tinha nascido numa família importante. O que valia agora era o seu poder aquisitivo, o seu poder de compra, se você tinha condições financeiras, se você era dono do capital, certo? Entendido o que são as classes sociais principais, entendido como é que elas funcionavam em luta de classe, a gente pode falar sobre o terceiro conceito que aparece aqui em cima, que é o chamado mais-valia. Veja, essa classe social chamada operariado, ela acaba tendo que se submeter, não porque ela quer, mas porque ela é obrigada a se submeter à burguesia. Por que ela se submete? Porque
Porque ela não é dona dos meios de produção, ela não é dona da fábrica, ela não é dona das máquinas. Ela acaba tendo que se submeter àquilo que o dono da fábrica tem. Ao salário que ele impõe, ao tempo de trabalho que ele impõe, às condições de trabalho que ele impõe. Então, assim, o que gera o lucro para o dono da fábrica é a exploração que ele faz em cima do trabalhador. E como é que esse trabalhador é explorado? Uma das formas principais de exploração que o Marx vai falar vai ser sobre a chamada mais-valia. O que é a mais-valia? É quando o dono da fábrica ganha dinheiro em cima daquilo que o trabalhador produziu. É quando o trabalhador ele recebe menos do que aquilo que ele produziu. Vou dar um exemplo para vocês. Você trabalha numa loja em que você é vendedor nessa loja, certo? Aí o patrão chega para você e diz assim, olha, limpa esse chão aqui, viu, de vez em quando, arruma essa prateleira, você podia fazer essa entrega ali naquele outro lugar, você podia olhar o estoque, você começa a realizar funções que não é aquela função pelo qual você recebe o seu salário, que é a forma com que o patrão paga, né, nessa sociedade, aquilo que ele acha que você merece. Você começa a exercer outras funções que não são a sua e ele acaba explorando a sua mão de obra. Quando ele explora você dessa forma, ele está deixando de contratar outras pessoas para exercer essa função. E ele já está o quê? Economizando, gerando mais lucro para a empresa dele. Eu posso dar outro exemplo também. Na produção de uma blusinha. Vamos supor que para produzir essa blusa, de forma geral, seja R$ 2,50. Vamos lá. Que o material que é usado nela custe R$1, que para cada blusa que seja produzida para a costureira é pagada 50 centavos e que para energia e outras coisas custe mais R$1. Ela vai valer R$2,50, mas quando chega na loja ela é vendida a R$50. E aí, essa diferença do que é pago ao trabalhador e do que é vendido depois, que é chamado também de mais-valia, é o lucro que o patrão tem em cima do empregado. Então a gente acaba criando com a mais-valia uma alienação do trabalho. Também é uma teoria do Karl Marx, que é essa alienação. O trabalhador muitas vezes ele não tem acesso nem àquilo mesmo que ele produz. O cara que trabalha numa fábrica de carros, ganhando um salário mínimo, provavelmente ele não vai conseguir comprar aquele carro em nenhum outro momento da vida dele, porque ele não recebe o suficiente para consumir aquilo mesmo que ele produz. Por quê? Porque o valor final da mercadoria é muito caro, é muito mais caro do que o que foi produzido e do que o que foi pago para o trabalhador. Tu trabalha 8 horas, se o patrão disser que tu está trabalhando pouco, tu vai dobrar o teu ritmo de trabalho, ele vai continuar te pagando o mesmo salário. E é nessa exploração, nesse ritmo frenético que ele tira o lucro dele, certo? Então essa é uma forma que o trabalhador que o patrão ele encontra de tirar muito lucro e enriquecer as custas do trabalhador. Marx vai dizer ainda mais, essa exploração ela também é uma exploração ideológica, de controle e dominação ideológico. Por quê? Porque aquele que tem maior poder aquisitivo, mais dinheiro, aquele que tem as empresas, aquele que é mais rico, ele também domina a ideologia social. A televisão, a imprensa, o dono da imprensa, escrita, jornal, internet, é o dono da fábrica, porque ele é rico, ele que controla. O cara que senta lá na Câmara dos Deputados, que senta no Senado, que cria as leis que nós vivemos, também são ricos na maioria das vezes, eles também controlam os meios de produção. Então, muitas vezes, aquilo que a gente vive é pautado por aqueles que dominam. Para ser mais específica, aquele comercialzinho que passa na TV dizendo que você precisa daquele produto que muitas vezes você não precisa, quase nunca. Ele lhe dizendo uma necessidade que você na verdade não tem. É o dono da fábrica que domina aquele meio de comunicação. Ele lhe diz que você precisa dele, você trabalha para poder comprar aquela mercadoria depois, certo? Então, assim, essa é uma forma de exploração do trabalho. Materialismo histórico é uma teoria do Karl Marx que vai falar o seguinte: olha, a condição material do indivíduo é muito importante e determina os demais aspectos da sua vida. Ele vai falar sobre como a sua situação econômica impacta na vida que você tem. Como assim, professor? E aí, você é uma pessoa que é bem de vida? Que você tem muito dinheiro? Se você tivesse mais dinheiro, sua vida seria diferente?
Você acha que a sua situação econômica hoje influencia naquilo que você é hoje? Se você conseguisse ganhar mais, se você conseguisse uma melhor condição financeira, você acha que a sua trajetória de vida seria diferente? Isso é materialismo histórico. Ele vai falar sobre como o dinheiro impacta na formação da vida das pessoas. Como tem gente que tem mais oportunidade em algumas coisas do que outras. E como isso influencia na dinâmica social, certo? Fazendo com que aquele que muitas vezes nasce pobre permaneça pobre. E aquele que nasce rico continue sendo dono dos meios de produção, reproduzindo a riqueza sempre nas mesmas pessoas. Bem, essas são as principais teorias do Marx. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho, tá bom? Valeu!